Sim, Ah, tudo Sim, certo. tudo certo. muito bom. Então, gente, boa noite. Desculpem a demora, a gente teve uns probleminhas, né, da tecnologia. Mas agradeço imensamente a presença de todo mundo. Tô transmitindo a minha tela. Então, hoje a gente vai finalizar a nossa campanha Julho Verde, que foi uma campanha promovida por 3 ligas acadêmicas da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. A Liga de Voz, a Liga de Comunicação Humana e a Liga de Câncer de Cabeça e Pescoço. Então, para a nossa última aula, nós temos o imenso prazer de receber a Paula Sorgueno, que aceitou o nosso convite. A doutora Lica Fonoaudióloga, especialista em voz, doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP e docente colaboradora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E aí agora também vou apresentar um pouquinho da Liga de Voz. Eu sou a Lívia, sou a presidente da Liga. E meninas podem falar. Eu, eu sou a Ellen, boa noite, sou vice-presidente da Liga. Ellen? Oi, vocês me veem? Me ouvem? Olá, boa noite, eu sou a Ellen, vice-presidente da Liga. Estamos te ouvindo, Ellen. Pode falar, Ellen. Vocês estão me ouvindo agora? Não? Então, me apresenta. Então, beleza, eu vou falar. Então, a Ellen Fonseca, ela é a vice-presidente. A Anne é a nossa tesoureira. A Ellen Jimenez, secretária. E a Jaqueline Peixinho, que cuida do nosso marketing e das redes sociais. Bom, gente, então acho que eu vou dar os recados, já que, enfim, a gente quer agilizar aqui. Bom, então a gente vai ter a nossa aula. O formulário para indicar a presença de quem está participando a gente vai deixar nos comentários do YouTube. Vocês podem preencher lá. E vocês também podem mandar perguntas pelo durante a live. E no final a gente vai ler. A professora que deve estar compartilhando. Bom, acho que é isso. Recados dados. Vocês podem começar, senão eu passo a palavra para a doutora Lica. A Lica começar. Tá saindo a gente no fundo da live. Posso, Lívia? Com certeza. Então, tá bom. Parei de compartilhar. Primeiro, muitíssimo obrigada pelo convite. As 3 ligas envolvidas, né? De Cabeça e Pescoço, a Liga de Voz, a Liga de Comunicação da Faculdade de Ciências da Santa Casa. Hoje eu tenho o prazer de estar vinculada aí como uma colaboradora, né? Tanto da graduação como da pós-graduação. Meu vínculo super próximo é a Marina Padovani, que está aí. Eu agradeço muito a parceria dela e toda essa abertura e a possibilidade de estar com vocês hoje aqui é parte dessa indicação também, então eu fico muito contente. Eu não vou enxergar vocês aqui no Google Meet, eu vou ter que, a partir do momento que eu abrir a minha tela, eu não enxergo vocês, então eu não sei se vocês preferem me interromper, né, Lívia? Eu vou pedir para você abrir seu microfone quando eu precisar de algum retorno aí, e eventualmente as perguntas. Foi pedido, então, que eu comentasse sobre a reabilitação fonoaudiológica em pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Nós estamos no dia 30, né, de julho.
vocês estão já cientes de que é uma campanha iniciada por conta do dia 27 de julho ser o Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. E essas 3 ligas, elas têm tudo a ver, né, com problemas relacionados ao câncer de cabeça e pescoço, ainda que não sejam ligas específicas ao tratamento ou à reabilitação desse tipo de câncer. Eu estou em campanha desde o dia 1º, está todo mundo super cansado de me ver, estou quase virando a ervilha, o pontinho verde, né, da ervilha por aí, porque realmente assumi como uma missão e terminarei só amanhã, né, a minha missão, e vou me sentir super com dever cumprido, porque essa foi uma campanha muito intensa, de tudo que a gente pode pensar que tem de ruim na pandemia. Acho que uma coisa positiva foi um movimento online extremamente forte, e boas coisas também podem ser feitas assim, né? Estudamos muito, estamos estudando, tem possibilidades de discussão, ainda que possa ser muito repetitivo, eu tenho conversado com colegas que a mais que a gente conseguir informar, né, já é uma diferença. E vou repetir aqui, né, o que eu venho falando. Essa campanha ela começou há 5 anos atrás, criada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, ganhou força de outras instituições como a CBG, né, a Associação de Câncer de Boca e Garganta do Brasil, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, outras instituições, as ligas, inúmeras ligas do país. E se esse movimento, de fato, né, for positivo, tiver efeito, em 2025 nós teremos mais de 50% dos casos novos de câncer de cabeça e pescoço. Então as pessoas têm que ter consciência de que esse movimento vale a pena, o esforço vale a pena. O câncer de cabeça e pescoço ele pode ter impactos importantes na área de atuação fonoaudiológica. Então, tanto para a deglutição, que acho que é o maior impacto em termos de risco de saúde, tá? Alterações de linguagem, alterações vocais, paralisia facial, alterações de fala, problemas auditivos e o linfedema, que eu estou colocando também numa bola um pouco maior, porque faz parte de uma das linhas de pesquisa que eu participo. Então, se nós pensarmos na ressecção, vou começar, né, pensando em uma linha anatômica de raciocínio, tá? Para que a gente lembre que as ressecções de lábio, câncer de lábio, na verdade, é muito comum, só que muitas vezes é tratado por dermatologistas quando ele não tem uma invasão muscular ou, em alguns casos, até óssea, né, quando há uma invasão ainda mais profunda. Então, os cânceres que chegam para os cirurgiões de cabeça e pescoço, que normalmente são os que os fonoaudiólogos vão reabilitar, infelizmente são mais avançados, quase sempre do lábio inferior, porque um dos fatores de risco comum é o sol, né, e a exposição solar. Então, acaba afetando mais o lábio inferior, e também por conta de cigarros, de palha, né, até cachimbo. A gente tem uma parte da população ainda exposta a esse tipo de fatores. Então, nós temos aqui alguns exemplos de artigo, de revista, e aqui um exemplo de um paciente meu. O que eu queria mostrar para vocês? Muitas vezes, ressecções de 50%, até um pouco mais do que 50% do lábio inferior, funcionalmente a compensação pode ser muito rápida, né, para sequelas tanto de fala como de deglutição, que são as que a gente trabalha. A contenção oral, né, para que a gente possa aumentar a pressão intraoral durante a deglutição, ou os sons bilabiais, né, labioductais, por exemplo, eles normalmente seriam prejudicados nesses pacientes, mas a adaptação é muito rápida a partir de um processo de reabilitação que também deve ser iniciado precocemente. Então, o início terapêutico desses pacientes ele tem que ser discutido com a equipe médica, mas é muito comum a liberação da dieta rápida para esses pacientes, já que internamente não há, né, um risco de contaminação, não tem sutura envolvida, né, não são áreas que a gente chama de poluentes. Então, a adaptação costuma ser bem rápida em relação à deglutição. E o que nós temos no longo prazo para esses pacientes é um trabalho muito mais relacionado à cicatriz. Tá? Por quê? Porque muitas vezes não há um
de liberação miofascial para que ele possa ter uma evolução. Tá? Pensando nessas secções de língua, né, eu vou fazer aquele currículo mesmo, porque nós temos pouco tempo e eu vou fazer uma apresentação panorâmica desses pacientes. A gente tem aqui 3 exemplos, voz aqui não vai dar para a gente passar, tá? Porque o Google não permite que a gente consiga passar as vozes para vocês. Então, nós temos 3 exemplos aqui em cima, que são exemplos que para quem assiste minhas aulas, são clássicos, mas são do meu mestrado, que foi em tipos de reconstruções de câncer de boca. E esses 3 exemplos são de pacientes que fizeram cirurgia parcial de língua. Então, o primeiro, né, com uma hemiglossectomia, o segundo, né, com uma glossectomia parcial e uma pelvectomia e reconstrução também da área retromolar. Vocês estão vendo que é uma área, né, de retalho, que é um retalho mais comum feito pelos cirurgiões de cabeça e pescoço, que eles rodam o músculo peitoral maior esse retalho miocutâneo, então eles com pele junto, né, além da porção muscular. E às vezes, né, nós vamos ter situações como esse terceiro, em que ainda também tem uma ressecção óssea junto, tá? Então tem uma ressecção de mandíbula, uma ressecção de suário, uma ressecção de boca. Então, quanto mais combinadas as estruturas, né, retiradas das estruturas anatômicas, músculo, nós vamos ter um impacto ainda maior na função. Numa situação só olhando, né, a gente já percebe que essa foto do meio, por exemplo, nós vamos ter um impacto funcional de deglutição, de voz, muito maior. Nós não temos véu palatino, né, nós não temos dentes, porque muitas vezes os pacientes não têm condição de manter, né, os dentes até podem ser extraídos na cirurgia, tá? Porque vão sofrer aí com os efeitos da radioterapia, então até preventivamente dentes em mau estado precisam ser extraídos, e são pacientes que vão ter restrição para retorno à via oral muito mais prolongados, né, por causa da intervenção. Então, o que nós temos que pensar? A intervenção precoce, ela é sempre positiva, só que toda intervenção ela precisa ser guiada, né, por uma equipe. Então, se é o cirurgião de cabeça e pescoço, né, que está cuidando porque foi uma cirurgia de cabeça e pescoço, nós temos que entender que ele é o líder naquele momento e ele vai determinar os momentos de intervenção que são mais seguros. Então, Pessoal, além... Sim. Desculpa, só um minutinho, o pessoal tá falando do som. Tem como a senhora tentar aumentar o volume do seu microfone aí pelo computador? Deixar no máximo, de repente? Se já não estiver? É que a entrada, né, na verdade, você não tá... E a gente não tá te ouvindo direito, quem tá no YouTube. O pessoal tá reclamando. Engraçado, porque na verdade, porque eu só tenho como controlar aqui agora a saída, né? Se já não estiver? Eu não tenho aqui a... E a gente não tá te ouvindo direito. Tá no máximo, viu? Tá no máximo? Tá no máximo. Será que quer que eu tente tirar aqui? Vocês conseguem me ouvir bem assim? Algumas pessoas falaram que melhorou. Alguém falou aqui no comentário do YouTube. Assim, sem usar o fone, é melhor para vocês? Sem o fone, a gente pode testar. De repente, tirar o fone e deixar o microfone do computador? Não, isso, estou usando o microfone do computador. Tá melhor para vocês ou não? Deixa eu ver. Você tá me ouvindo bem, Lívia? Melhorou? O pessoal do YouTube está falando que melhorou. Tá, então eu vou falar direto pelo som do computador, tá? Tá. Aproveitar que a gente interrompeu aqui, eu só... não, tá tudo certo. Pode continuar. Obrigada. Imagina. Então vamos lá, ó. Eu vou mostrar para vocês, tá? Um paciente glossectomizado total, retirada total da língua, também faz parte do meu mestrado.
essa é uma situação que, infelizmente, eu tenho recebido poucos, lógico, eu recebia muitos casos assim há 15 anos, até 15 anos atrás, hoje é muito raro, mas por conta, né, de alguns tratamentos de rádio e químio com recidiva tardia, alguns casos estão evoluindo para ressecções mais amplas. Hoje é muito mais raro fazer uma retirada total de língua. Tá? Então, o que a gente tem aqui? É uma situação que, por processo de reabilitação, esse paciente que não tem, né, nem porção oral, nem base de língua, ele tem que fazer uma manobra para trás. Foi trabalhado muita proteção de via aérea para que ele consiga fazer fechamento do vestíbulo laríngeo, para que esse alimento não caia direto para a via aérea, tá? E ele consiga fazer essa progressão. Pense que ele não tem ejeção, ele não tem, né, a condição de ter sensibilidade suficiente para perceber que o alimento está caindo. Então, tudo isso tem que ser treinado. Quanto antes eu começo esse processo de treino, é melhor. Então, antes o que nós fazíamos era uma compensação muito intensa em lábio e bochecha, até que ele conseguisse engolir saliva para depois começar a introduzir alguma coisa. Hoje não. Hoje nós sabemos que a saliva muitas vezes é o mais difícil para o paciente. Nós já tentamos introduzir um volume mais posteriorizado com um treino mais intenso em fechamento de vestíbulo laríngeo para esses pacientes, tá? O momento de intervenção nesses casos, normalmente o início pode ser até 5 dias da cirurgia. São pacientes que vão ficar no mínimo uma semana aí, né, em cirurgia, se forem ressecções maiores. A cirurgia pequena pode ser que seja bem curta a internação. Nós temos, então, intervenção também em pacientes que retiram parte do palato duro e do palato mole. Então, eu vou colocar aqui já para vocês verem um vídeo. Deixa eu tirar da pessoa usando uma prótese, tá? De palato mole. Então, na realidade, aquelas próteses de bulbo faríngeo, tá? Vocês estão vendo só a parte do metal da prótese. Seria como se fosse essa prótese que vocês estão vendo aqui, só que com um prolongamento, né, para fechar a região do véu palatino. Só que a gente tem que sempre lembrar que uma prótese rígida tem que substituir, né, um lugar que é mole e móvel. Então, é óbvio que eu não vou pensar em reabilitação 100% com uma prótese. Mas, em termos de reabilitação vocal, o benefício é extremamente grande quando se tem, né, o buco maxilofacial ou protético com formação, né, para esse tipo de paciente oncológico, para fazer uma prótese adequada para esses pacientes. Tem que ter um link aí entre fono, né, e dentistas, então, para que a gente possa fazer uma protetização mais adequada. Nós fazemos todos os testes funcionais de escape de ar, de pressão intraoral, né, de ajustes de deglutição, inclusive exames como a videofluoroscopia, para entender se há um funcionamento adaptado. Vamos sempre chamar de adaptado. Se eu der um grande volume de água, por exemplo, para esse paciente, vai voltar uma parte para o nariz. Se eu fizer um tombamento de cabeça para trás, vai voltar. Não existe essa compensação 100% nesses pacientes, tá? Nós vamos também trabalhar com pacientes que têm alteração de mímica facial, paralisia ou paresia facial, decorrente de operações que mexem no nervo facial, como a glândula parótida. Obviamente, não são todas as operações de glândula parótida que vão evoluir com paresias ou paralisias, né? São poucos os casos, se a gente for ver no percentual total, tá? Mas, especialmente quando é câncer, o risco é sempre mais aumentado. Nós também temos alterações de mímica facial em alguns tipos de esvaziamento cervical, que são retiradas de linfonodos no pescoço, tá? E nós temos também nas retiradas de glândulas salivares menores ou algumas operações de ressecção de parte da mandíbula. Então, são operações que nós também temos alteração de mímica facial. Eu acabo atendendo, né, tanto voz, motricidade orofacial, como disfagia nesses pacientes da cabeça e pescoço. E aí nós pensamos nas operações parciais de laringe. Nós temos operações que são horizontais e verticais. Quando a gente fala das horizontais,
nós sabemos que 100% dos pacientes vão evoluir com disfagia. Então, se eu já sei disso, eu tenho que me antecipar e avaliar esse paciente. Lógico que se eu estou dentro de uma instituição, essa busca, ela é possível, mas dentro de um consultório, que é a realidade hoje, né, há 5 anos depois que eu saí do Hospital das Clínicas, isso se torna mais difícil. Eu preciso ter uma integração muito grande com a equipe, para que eles possam encaminhar esses pacientes que são de prognóstico mais reservado ou de câncer mais avançado. Eles precisam ser encaminhados antes para a nossa avaliação. Por quê? Porque eu preciso não só, né, avisar sobre toda a mudança funcional que vai acontecer, mas também treinar o paciente muitas vezes nas manobras que ele vai usar logo depois da cirurgia. Então, as manobras de proteção de via aérea, por exemplo, elas podem ser treinadas antes de operar. E eu vejo benefício, né, nessa programação de um novo jeito de engolir que esse paciente precisa aprender. Então, é muito comum pensar que o paciente, né, do câncer de cabeça e pescoço, por não ter lesões no sistema nervoso central, que ele vai se adaptar prontamente, né, com facilidade às dificuldades, e não é assim que funciona, porque eu preciso de uma nova programação desse controle, tanto para fala, como para deglutição, para voz, tá? Então, isso pode ser treinado antes. Essa é uma bandeira que a gente deve levantar. Então, aqui, por exemplo, né, aqui tem uma cirurgia que a gente chama de supraglótica, que se tira acima do nível glótico, e aqui a gente tem uma supracricóidea, por quê? Que é acima do anel cricoide. Tira-se o andar glótico, né, e aí junta a supraglótico com a infraglótica, tá? Então, assim, eu estou dando exemplos, tem outras operações de laringe parcial, não vai dar para a gente entrar em cada tipo, são vários tipos, mas eu queria deixar claro que quando elas são horizontais, nós já temos uma sequela em 100% das vezes já prevista. Porém, desses pacientes nós já sabemos que mais de 90% vão evoluir para via oral total, tá? E uma parte que não evolui para via oral total, ele pode até ficar com uma via alternativa complementar, mas quase sempre um misto, né, com a dieta oral também. Eu vou dar um exemplo aqui, deixa eu fechar o áudio, porque senão vocês não ouvem minha voz, apesar de não ouvir o vídeo também. Paciente deglutindo líquido e aspirando. E aqui a mesma quantidade, tá, espessada. Só para mostrar, né, lógico, teve uma penetração aqui, né, ele não está normal, ele acabou, né, de fazer, não acabou no dia da cirurgia, mas ele tem 3 dias de pós-operatório. Isso fez parte de um estudo em que nós queríamos só mostrar o manejo de uma adaptação, de um protocolo imediato. O que nós fazemos de intervenção rápida, que pode oferecer mais segurança para o paciente e pode iniciar alguma coisa. Se eu conseguir, se é um paciente que líquido, ele vai aspirar tudo, a saliva também. Só que para ele engolir melhor a saliva, se eu começar com um volume mínimo, que seja de 1, 2 ml de um líquido espessado, eu já percebo que ele tem mais segurança. Então, esse mínimo de treino já é comprovado que ajuda a acelerar o processo da reabilitação, vai fazer com que ele engula também melhor saliva, e ele é um paciente com menos risco de complicação pulmonar nesse tipo de intervenção. Tá? Nós temos aqui algumas possibilidades quando a cirurgia ela é total. Tá? Daqui a pouco vai ter uma outra live, inclusive falando sobre vulnerabilidade comunicativa, com o grupo do REAB, né, da Luciana Paiva, Roberta, Paulon. Então, nós vamos comentar, inclusive, de algumas situações em que o paciente que retira toda a laringe, ele tem alguns métodos possíveis, mas nem todos os métodos são possíveis para aquele momento, né? Então, uma das possibilidades de ter vulnerabilidade comunicativa é você, apesar da integridade, né, cortical, você não conseguir ter algumas aptidões pontualmente pelo momento do tratamento também, tá? A laringe eletrônica, ela tem
né? Ele é um equipamento extremamente simples, a gente tem que ter lugares adequados para fazer uma adaptação, então a gente precisa de uma pele que não esteja cheia de dobras, cicatrizes, porque se ele bate, ó, né, em osso, não vai, se ele pega numa estrutura que não é completa, não vai, tá? Ele tem que estar vedado, ele tem que estar acoplado, ele tem que estar numa estrutura mole, né? Ele não pode, ele precisa reverberar para que eu possa fazer. Então, não é uma situação de, o aparelho faz barulho, é só colocar que eu vou conseguir fazer com que o paciente se comunique. Não funciona assim, eu preciso fazer um trabalho articulatório também, né? Preciso fazer exercícios para que ele tenha uma mobilidade de língua mais adequada, para que ele tenha um tecido mais amplo também, em termos de mobilização, né, de tecido mesmo. Então, a laringe eletrônica, ela também necessita de processo de reabilitação, muitas vezes. A voz esofágica, ela tem pelo menos 4, né, que nós conhecemos, possibilidades de voz esofágica. A diferença é método de introdução de ar, tá? Então, tem um que eu engulo o ar para poder soltar, tem um que eu injeto ar com pressão do lábio ou da língua, tem outro que eu aspiro o ar, tá? E tem outro que eu inverto, né? Crio uma pressão negativa na boca, fazendo com que o ar entre pelo nariz, tá? Então, o que há de diferente, eu tenho 3 métodos: laringe eletrônica, voz esofágica e prótese traqueosofágica, mas dentro da voz esofágica nós temos 4 formas de introdução de ar, tá? E a gente tem as válvulas fonatórias ou as próteses traqueosofágicas. As próteses traqueosofágicas, que eu nunca gostei desse nome, porque eu acho um nome mentiroso, né? Porque prótese você substitui alguma coisa, e o som continua sendo do esôfago, então do mesmo lugar que a voz esofágica produz, né, que é essa transição entre faringe e esôfago, também é o mesmo lugar que quem usa a válvula produz som. A diferença é o ar. E a diferença da prótese é que se eu fizer só um buraco aqui, gente, o cirurgião, na verdade, eu nunca, o ar vai passar por aqui e vai fazer som. Então, eu ocluo para que ele permita a passagem para a prótese, né? Senão ele vai sair de novo pela traqueia. Puxou ar pela traqueia, sairia ar pela traqueia, como na imagem aqui. Mas, se eu puxo e eu tampo, ele tem que passar para outro lugar, porque ele vai procurar uma saída, esse ar. Aí ele vai passar por aqui, né? Então, essa aqui parece um carretelzinho, né, gente? Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui. Então, o que nós temos? Né? Nós temos uma válvula, na verdade, que parece um carretel. O ar está entrando aqui, certo? Só que, qual é a grande sacada disso? A comida que vocês estão vendo, né? Que vai descer aqui da boca para o esôfago, ele nunca passa aqui. Lívia, você consegue enxergar isso ou não? O que eu estou fazendo? Me dá só um retorno, porque... Sim. Porque deve ser pequenininha a tela, né? Então, ó, vocês conseguem ver que eu estou tentando colocar e não passa, tá? Ele só tem uma via. Ele é unidirecional. Ele não volta, ó, tá? Então, na realidade, eu costumo dizer que a prótese ela é deglutitória, porque essa função é que é substituída. Porque sem eu ter uma válvula lá, tudo que eu como também volta. Mas falar eu consigo, tá? E aí, a partir do momento em que começa a vazar, porque esse centro ele não é seguro mais, principalmente por causa de contaminação fúngica, aí a prótese não funciona mais, né? A gente chama de... Mas, na verdade, a pessoa não entende, porque ela fala assim, mas eu continuo falando, sim, mas você não vai conseguir continuar bebendo líquidos, comendo, tá? Então, perde essa segurança. Bom, mas eu tenho também dificuldade para comer por outros motivos não relacionados a esse vazamento, tá? Um paciente, por exemplo, vou adiantar aqui, pelo nosso tempo, fazendo videofluoroscopia e uma laringectomizada total. Então, aqui, ó, né, tem um acotovelamento que a gente fala, e isso não é negativo, não. É produzido, inclusive, por treino, muitas vezes, de tentativas de voz esofágica. Quando vocês percebem que tem essa passagem, tá, não é... a gente tem
um grau de estenose, mas ele é flexível aí, tá bom? A pressão passa. A maior dificuldade dessa paciente, por exemplo, nem é esofágica, tá? É a pressão intraoral. O maior problema dela aqui, ó, é base de língua, véu, tá? Ela não tem uma pressão adequada. Nossa, mas em paciente de laringectomia total eu vou ter essa situação? Sim. Eu posso ter situações em que, por conta até da manipulação cervical, da musculatura extrínseca, eu posso ter alterações de força, né, de língua, eu posso ter alterações de força de faringe, tá? Isso precisa ser visto também, não é só problema esofágico. Muitos vão evoluir com problemas esofágicos, mas muitos problemas esofágicos, na realidade, estão mascarando outros problemas para esses laringectomizados totais, tá? Então, aqui é um estudo que deve estar pequenininho aí para vocês, mas que foi publicado na Revista Brasileira de Cabeça e Pescoço, mostrando mais de 20 videofluoroscopias de laringectomizados totais e o resíduo, todo parado em vários lugares. Mais de 40% desses pacientes, na verdade, têm dificuldade para comer também. Mas como eles não têm risco de aspiração, porque há uma separação, né, entre o caminho da traqueia e da faringe do esôfago, eles acabam passando despercebidos dessa dificuldade, tá? Eu vou falar rapidamente só de um olhar, né, para o paciente mais crítico, o paciente com câncer avançado, que é direcionado muitas vezes para a radioquimioterapia ou para as operações maiores. Essa é uma população que, em 1/3 das vezes, essa população de câncer avançado de cabeça e pescoço precisa de tratamento para pneumonia, tá? Todo mundo fala assim, mas pneumonia não é comum em cabeça e pescoço. Ela é muito comum em pacientes de radioquimioterapia, principalmente para câncer, né? Radioquimioterapia para câncer avançado. E destes pacientes, desse 1/3 que faz tratamento para pneumonia, 20 a 65% tem risco de mortalidade, segundo a literatura. Tá? Na verdade, 20 a 65% morreu por causa da pneumonia. Né? Estou falando do risco porque cada estudo elencou um grupo específico e que a gente não vai poder entrar em cada das análises. Portanto, é importantíssimo que eu faça uma avaliação muito bem feita. Nosso paciente, o maior problema do nosso paciente é quando ele é assintomático. Tá? Eu posso ter dor para engolir, que é uma queixa comum que o paciente vai falar, mas muitas vezes eles não percebem a dificuldade da presença dos resíduos em lugares perigosos, tá? Porque eles perdem sensibilidade ou pela condição cirúrgica ou pela radioterapia, principalmente no período tardio. Então, às vezes, na fase aguda, ele está crítico, está com dor, está inflamado, e depois que aconteceu o processo de cicatrização, ele perde sensibilidade. Tá? Este protocolo, o MASA-C, é o protocolo de avaliação clínica único que tem para especificamente fechado só para o paciente com câncer de cabeça e pescoço. Ele está sendo validado aí, está num processo de validação pelo grupo do LEDS, né, do professor Leandro Pernambuco, tá? Da Universidade da Paraíba. E nós temos aqui alguns estudos, né, mostrando que esse olhar para o paciente, né, em relação às dificuldades que ele tem, eles têm que começar desde o pré. Então, aqui, bem pequenininho de propósito também, só para vocês não ficarem preocupados em ler, mas é só para mostrar. Aqui tem sabor, deglutição, trismo, que é dificuldade no movimento mandibular, a quantidade de ingesta oral, tudo que tem xizinho em cada paciente, nesses 55 pacientes que estão listados aqui, é o que está alterado. Então, vocês estão vendo que tem item aí como resíduo em videofluoroscopia que todos os pacientes apresentam. Isso tudo é só no pré, tá? Então, esse paciente tem que ser assistido, pacientes com doença avançada precisam ser assistidos desde o começo, tá? Esse é um estudo, né? Esse é um protocolo do grupo do MD Anderson, quem gosta de cabeça e pescoço, e quer estudar reabilitação de cabeça e pescoço, deve procurar a literatura do grupo que eu considero mais forte, né, internacionalmente, que é o MD Anderson, é o grupo de fonoaudiologia lá, é muito forte. E eles estão usando essa escala DIGEST, que é uma escala que classifica a videofluoroscopia com olhar não só de penetração e aspiração, mas com resíduo também, pensando nas sequelas específicas do câncer de cabeça e pescoço, tá? Ele fala muito dessa questão do impacto da toxicidade nesses pacientes, né? Então, é uma escala
com esse olhar. Outra coisa que nós temos que ver, Olivia, deixa eu só interromper e perguntar. E como é que não fica nosso tempo aqui, só para eu ter uma ideia? Porque nós temos 3 minutos. Não, pela gente você pode continuar. Não tem problema, não. Então tá bom. Espero que as pessoas possam, né? Eu vou ficar mais um pouco, eu vou correr de qualquer forma, mas vou ficar mais um pouco, tá? Então, nós temos uma coisa extremamente importante que vem sendo discutido há muito tempo, mas agora ganhou uma força por conta de fluxogramas que estão sendo mais rígidos no sentido de acompanhamento. Tá? Então, aqui, por exemplo, vocês estão vendo um trabalho da revista Desfeja de 2019, falando, né, de tentativas de implementação de fluxogramas de serviço multidisciplinar. Tá? O que nós temos que entender é que a equipe ela precisa, para ter eficiência no atendimento, ela precisa ter uma comunicação interna extremamente generosa. Eu falo generosa ao invés de rigorosa, né, que é uma palavra agressiva até, falar de rigor, porque ela depende de muita dedicação de cada um dos profissionais que tenha vontade de fato que a coisa funcione. Porque para a coisa funcionar, a gente precisa conversar o tempo todo e conversar com todo mundo. Então, eu invisto muito do meu tempo no WhatsApp, né, conversando com a equipe. Com nutricionista, com fisioterapeuta, com médico, cirurgião de cabeça e pescoço, com radioterapeuta. Então, a gente tem que falar com eles. Por quê? Porque o que eu faço impacta no que eles fazem, e o que eles fazem impacta no que eu faço. Né? E, no final, quem vai ser beneficiado disso é o paciente ou o prejudicado. Tá? Eu tenho, muitas vezes, um paciente excelente em termos de colaboração e disposição, motivação, e às vezes a gente tem uma equipe que não está funcionando na comunicação e esse paciente não vai evoluir bem. Tá? Então, não vai depender só de uma pessoa para a coisa funcionar. Outra coisa que é pontual no paciente da cabeça e pescoço, né, é a diferença de intervenção nos momentos. Então, o que eu faço no pré, durante, logo depois da cirurgia, que é um período agudo, ou no período agudo da radioterapia, que normalmente ao meio, né? Nós vamos dividir em 3 partes, pensando que na média são 30 sessões de radioterapia, na média. Quem vai definir isso é o radioterapeuta. Mas se a gente pensar que em média são 30, após o primeiro terço, a gente vai entrar na fase aguda mais difícil do paciente, tá? Então, esse segundo terço aí é uma fase crítica, que ele apresenta quase todas as respostas do organismo em termos de quadro inflamatório, dor, começa a aparecer nessa fase. Então, o que eu faço nessa fase? Porque eu posso ter propostas que funcionariam para o período, para o paciente da radioterapia, mas eu tenho momentos em que eu não consigo fazer, tá? Então, isso tem que ser equilibrado e conversado, considerando as lesões, né, orais, conversando com o odontólogo, que vai cuidar do laser, ele vai fazer toda essa parte profilática para esses pacientes também. Tá? E o período tardio, pós-tratamento oncológico, é uma das coisas que mais angustia a gente. Que a gente tem pacientes que ficam excelentes, né, que não tem um efeito tardio, que eu acompanho há mais de 10 anos e que a gente percebe que está bem, mas eu tenho, e assim, a literatura fala em torno de 9 a 10% de pacientes com câncer avançado que fizeram radioquimioterapia junto, tem sequelas graves, né? Inclusive de, às vezes, ter que traqueostomizar de novo, né? Perder a capacidade de uma voz laríngea, não conseguir se alimentar por boca, tá? Então, esse é a porcentagem crítica que não tem mais câncer, mas que evolui com sequelas tardias do efeito da radioterapia. Tá? Então, a gente tem que separar. As estratégias, elas podem ser muito parecidas, mas a forma como eu vou aplicar a estratégia talvez tenha que ser diferente. Tá? Eu posso, talvez, ter um paciente extremamente fatigado, então eu vou fazer aquela estratégia, mas eu vou fazer pouquinho, várias vezes ao dia, então tudo isso precisa de um manejo diferente. Então, a seleção do alvo do tratamento, ela precisa ser revista o tempo inteiro, né? Eu não preciso pensar em força para todo mundo, eu não preciso achar que o nosso paciente sempre o problema dele é força. Às vezes eu tenho força, mas eu não tenho uma amplitude adequada, às vezes eu não tenho coordenação naquele momento.
Às vezes eu preciso recuperar porque ele perdeu completamente, ou eu só preciso pensar numa progressão, tá? Bom, em tempos de Covid, a gente ainda tem que lembrar, né, que o manejo presencial ele é feito de uma forma e eu preciso selecionar quem é um candidato bom que pode eventualmente receber a teleassistência, tá? Eu estou atendendo, por exemplo, 2 dias direto no consultório, tá? Eu tenho atendido online muitos dos casos de voz, mas eu já vi pelo menos uma vez no consultório, e eu continuo atendendo os hospitalizados, os que estão em internação, lógico, presencialmente. Não vou falar, lógico, que tem gente no hospital atendendo teleassistência em alguns casos, né, pacientes que já tiveram alta, mas ela está no hospital, o paciente não. Então, eu estou falando quem está no hospital, lógico que eu vou lá para acompanhar, tá? Mas quem pode ser assistido por teleassistência tem que passar por um critério, né? E já tem isso, né, documentado como sugestão. Eu estou falando sugestão porque para eu falar que tem que ter resultado, precisa ter uma amostra que passou por isso e para ver se foi efetivo ou não. Isso a gente ainda não tem, né, gente? Nós estamos vivendo o Covid agora, ainda, né? 4 meses. Então, existe, né, eu quero deixar essa literatura para vocês, para quem tiver interesse, porque tem os fluxogramas sugestivos já para perfil cabeça-pescoço, tá? E optando por atender esse grupo de pacientes, nós temos que fazer o que eu já tenho feito, por exemplo, eu fiz, quando eu tive a oportunidade de fazer congresso fora, né, eu fiz cursos já de teleassistência, ainda que no Brasil não fosse autorizado na época, eu aproveitei para fazer porque tinham cursos disponíveis para quem estava inscrito. E eles já fazem isso muito antes da pandemia, né, nos Estados Unidos, formas de oferecer teleassistência, mas eles têm protocolos definidos, inclusive de equipamento adequado, né, critérios específicos do equipamento do paciente, tá? Então, está tudo prescrito e se o paciente não tiver essa condição, não pode registrar a teleassistência, porque também tem uma forma de registro de que você está acompanhando esse paciente dessa maneira. Você sabe que os Estados Unidos tem uma série de processos, né? Isso é muito forte lá. Eu não estou achando ruim, estou achando ótimo. Mas a gente também aprende com eles que já estão fazendo isso antes da pandemia. Então, ele já tem, inclusive, alguns trabalhos apresentados pelo grupo da ASHA, falando para o grupo da cabeça e pescoço. Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês, né? Pedir para o paciente marcar, né, com o esparadrapo. Então, a gente ensina a identificar a quilha da cartilagem tireoide, a gente pede para marcar com esparadrapo, a gente ensina a ficar numa posição que eu consiga visualizar melhor. Os alimentos, não o Blue Dye Test, corar os alimentos para que na hora que ele engula, ele consiga mostrar no vídeo, a gente consegue identificar melhor, né? Ou mesmo na fala, às vezes a gente quer tentar identificar na foto, né, o movimento da língua, tudo a gente pode pedir para corar a língua, tá? Então, são coisas que podem ser utilizadas. Cada vez mais, né, a fonoaudiologia exige, graças a Deus, que a gente se paute em informações mais robustas. Não dá para falar das nossas verdades falando assim, olha, eu senti que ele melhorou, eu tive a impressão de que ele está ótimo. São palavras que perdem muito crédito, não dá para falar esse tipo de coisa, né? Então, eu preciso documentar e eu preciso usar protocolos que já são validados. E nós temos protocolos. Por exemplo, o IT tem, né, um protocolo para caracterizar a deglutição e a dificuldade do paciente, não deve ser usado como uma triagem, tá? Nós temos que conversar uma linguagem com os pacientes quando a gente fala do tipo de alimento que eu estou sugerindo para eles. Por exemplo, se eu estou falando néctar, o que é néctar, né? Então, essa é uma linguagem que em alguns ambientes ela é muito clara porque o nutricionista entende, mas o paciente não entende. Tá? Então, aqui é uma padronização. Existe já essa versão da padronização que foi criada no Canadá e hoje já está em 19 países com tradução validada, inclusive no Brasil. Então, aqui eu só estou dando um exemplo, mas estou falando que a gente precisa aprender a conversar uma língua que o paciente entenda, que o nutricionista entenda também. Tá? O ITSE, ele tem uma proposta de medição numa seringa de 10 ml.
e 10 segundos em 10 ml, tá? Então, você vai pegar um cronômetro, vai colocar o líquido, vamos supor, tá? Em iogurte, eu coloco lá, e aí eu tampo o bico da seringa, tiro 1, 2, e vejo aqui no cronômetro. Pausou, em quantos ml parou? Aquilo define qual é a consistência, a velocidade da queda daquele tipo de líquido, tá? Pois é uma escala que nós usamos também, mas é uma escala de ingesta, tá? Não é uma escala de gravidade. Então, perguntar também, perguntar não, na realidade, aplicar um protocolo relacionado à qualidade de vida dos pacientes que também esteja validado. Então, se for pensar no câncer de cabeça e pescoço, o mais indicado é o MD Anderson, MD-ADI, tá? Que foi validado para o português pela Renata Guedes, no mestrado dela. Tá? E nós temos que pensar que propostas de estratégias para cabeça e pescoço, principalmente baseadas em estratégias de longo prazo, com manobras que funcionam como exercício, ou manobras imediatas para resolver, naquele momento, uma deglutição e torná-la mais segura, essas são as evidências que mais existem na literatura de reabilitação de cabeça e pescoço. Tá? Aqui, por exemplo, 4 manobras, né? Mendelssohn, 3 manobras de Mendelssohn, supraglótica normal e supraglótica. Puxa o ar, prende a respiração, engole, tosse, engole de novo. Ouvindo assim, você fala, meu Deus, não é possível que ele vai fazer isso toda vez. Sim, ele vai fazer. Você vai ficar piando no ouvido, né, do paciente toda vez. A gente sai até cansada. Só que essa repetição a cada deglutição do paciente por um período de tempo vai fazer com que ele se reorganize e ele não vai precisar mais da manobra depois de um tempo. Tá? Então, ele vai se reorganizar dentro daquela condição onde ou ele não tem uma estrutura, ou ele não tem sensibilidade daquela estrutura, né? Ou ele tem um quadro de complicação de um edema, alguma coisa que naquele momento, né, tá agudo. Tá? Então, essa reorganização ela tem acontecido e a gente sabe que são os ajustes mais confiáveis hoje que a gente tem comprovado cientificamente. Tá? Pacientes de cabeça e pescoço, gente, seja pela eletroestimulação ou seja para voz ou para disfagia, o uso da eletroestimulação não é algo que tem um consenso. Tá? Há controvérsias e dentro das controvérsias o que é mais robusto é não ter impacto. Tá? Então eu não vou... É só esse slide que eu vou falar de eletroestimulação. Então a eletroestimulação em pacientes neurológicos elas têm bastante estudo. Cabeça e pescoço também tem estudos, mas o que eu estou dizendo em termos de estudos robustos com níveis de evidência maior mostram que eles não têm impacto. Tá? O uso de trabalho expiratório com MST tem mostrado evidências, ainda não no nível máximo de evidência, mas é possível ver resposta tanto para voz como para deglutição em pacientes que têm radioterapia e também cirurgia, tá? O grupo do MD Anderson também está estudando isso, e aí cada ano eles apresentam um pouquinho dos dados. Tá? E nós temos que lembrar que a profilaxia, que é o tratamento durante, ele tem que ser idealizado quando a gente projeta um tratamento ideal para o paciente, tá bom? Por quê? Porque nós temos que lembrar que a absorção da radioterapia nesses pacientes, ela é para sempre, né? A radioterapia não sai do corpo. Então, uma vez que ele toma aquela dose de radiação, ela vai ficar para sempre, não é como a quimioterapia, que é eliminada, tá? Então, os fonoaudiólogos têm feito estudos, inclusive, tentando identificar áreas diferentes, né, que receberam a dose, como é que foi o impacto em cada região, em partes moles e partes duras, tá? Identificando, inclusive, qual é a dose, por exemplo, acima de 50, que seria o 50 grays ou 5.000 centigrays, né? É o que acaba comprometendo mais funcionalmente os nossos pacientes. Tá? Então, nós temos feito exercícios profiláticos mesmo, passivos, ativos, de língua, de mandíbula, isso tanto para voz como para deglutição, tá? Exercícios
de mobilidade de laringe, exercícios de força com os pacientes, treino com alimentação, exercícios usando as manobras de proteção também, que podem ser tanto usadas imediatamente como estratégia mesmo de resultados de longo prazo. E, principalmente, exercícios pensando em mobilização de musculatura de sustentação de mandíbula, tá? Exercício para tríceps, tanto de lateralização, movimentos verticais, como anteriorização. O trabalho da Carol Marrafon, no mestrado dela, mostra isso durante a radioterapia e os benefícios depois do tempo. A proposta hoje é sempre usar, tá? Hoje, por exemplo, hoje eu tive que concordar com a suspensão de dieta de um paciente. Por quê? Porque está com risco de fístula. Então, o retalho pode acabar soltando, né? É uma cirurgia de boca. Então, não é por causa da dificuldade dele. Então, se fosse pela dificuldade, a gente tentaria manter o mínimo, mesmo sendo difícil. Porque zerar a dieta, a gente já sabe que não é bom. Então, o mínimo que seja 3 colherzinhas de chá, essa função ela tem que ser mantida sempre que possível. Então, vão existir situações que são complicações operatórias mesmo, não exatamente da dificuldade. Aqui é um slide roubado de uma aula que a gente deu junto, né, Marina, Renata e eu, na Liga lá do Rio de Janeiro, mostrando, né, o dado do doutorado da Renata, falando dos pacientes glossectomizados totais e essa nova adaptação que eles fazem no processo da reabilitação, tá? Ativando outras áreas corticais. Na verdade, não outras, mas expandindo a área cortical. E já estou tentando encerrar um pouco mais aqui, falando um pouco do bootcamp, né? Nós temos uma proposta roubada aí, né, do grupo da Anderson também, que é o paciente que não se enquadra naquela terapêutica tradicional. Teve alta, foi para casa, aí ele é acompanhado pelo fonoaudiólogo 1, 2 vezes por semana e realiza o treino em casa, que é quase sempre possível, porque, lembrando, né, nosso paciente, ele entende, né, ele é quase sempre independente, ele consegue fazer os exercícios sozinhos. Mas uma porcentagem desse grupo não dá certo assim. Então, o que foi feito lá no MD Anderson? Devolveram o paciente para o hospital, no regime de internação do paciente que estava com estado clínico bom, para fazer intensamente várias vezes ao dia com o profissional. 70% desses pacientes que não conseguiram se adequar ao tradicional evoluíram bem, né? Melhoraram da sua função nesse esquema. Camila Barcelos tem essa proposta um pouquinho mudada em voz para paralisia laríngea de pacientes de câncer de cabeça e pescoço também, no esquema de 10 dias intenso, paciente indo e voltando para casa, né? Porque no Brasil não tem a menor condição da gente pensar em usar uma vaga, né, para quem está com estado clínico bom, capaz de se contaminar, né, e pegar uma outra doença até. Mas a gente não tem estrutura mesmo, né, hospitalar para isso. Então essa é uma ideia, tá? Eu não estou dizendo que vai funcionar com todo mundo, não é assim. A gente tem que pensar em alternativas, não sempre individualizar o tratamento. Nós temos que lembrar que nossos pacientes, muito mais do que problemas com excesso de saliva, eles sofrem de problemas de redução salivar. Então, ou a saliva é mais gosmenta, como a clara de ovo, por exemplo, ou a gente tem uma queixa da boca seca. Cada vez mais, os estudos mostram que o fonoaudiólogo precisa estar preparado para ter uma investigação da xerostomia, que é a queixa, né? E também para comprovar a hipossalivação desses pacientes, tá? Que aqui é uma proposta, né, que existe já e eu usei num trabalho que eu fiz, que está publicado aí junto com o Fabrício Fonseca, que foi o doutorado dele. É um oftalmologista que estava avaliando a secura do olho e aí, paralelamente, eu já estava acompanhando esse grupo e a gente começou a checar a xerostomia e pesar com gase, né, a salivação. Mas tem outras, identificada a hipossalivação, tem formas de tratar, tá? E deve ser um tratamento multidisciplinar, que pode ter tanto com uso, né, de terapêutica fonoaudiológica, junto com odontologia, pode ter medicamentos junto, uso de umectantes, hidratantes orais também associados. Tá? A Débora
Débora Queja tem uma live do Keep Swallowing, né, na sexta-feira, sobre o linfedema desses pacientes também, que é um edema, né, linfático, que pode acontecer externamente ou internamente. Então, a gente está mostrando aqui uma imagem da laringe, né, edemaciada, e também uma imagem do paciente externamente edemaciado. Tem protocolos para fazer essa avaliação, tanto externa como interna, que nós traduzimos e publicamos em revistas brasileiras, para que isso se torne algo mais acessível para nosso uso também. Não é nenhuma bandeira de que essa é uma área da fonoaudiologia ou da fisioterapia, essa é uma área de interface, mas para atuar nessa área a gente precisa, né, buscar mais informação. Eu e a Débora, por exemplo, fizemos o curso com o LEDUC, né, de avaliação e tratamento do linfedema de cabeça e pescoço. Tá? Eu queria mostrar uma imagem aqui, né, que a gente também não pode esquecer que nós atendemos também os paliativos, e nem sempre os casos paliativos são terminais. Então, hoje, com a imunoterapia, inclusive, nós temos muitos casos paliativos, ou seja, sem cura para tratamento do câncer, mas que precisam de manejo de dor, né, e que nós temos muitos pacientes adaptados funcionalmente. Aqui, nesse estudo em especial, a gente tratou de pacientes terminais, já com doenças extremamente avançadas, ulceradas, né, eles vão evoluir para casos, muitas vezes, de hemorragia, né, mas não é a nossa realidade hoje. Não é que nós não temos casos terminais, lógico, mas a gente tem conseguido conviver com pacientes que com sobreviventes em tratamento paliativo com uma qualidade de vida muito melhor do que a gente podia oferecer antes, tá? Então, nesse momento, não é só uma questão de prazer alimentar, não, a gente tem feito, inclusive, estratégias, exercícios e adequação de muitas das consistências para manutenção de via oral por muito mais tempo, comunicação oral, possibilidade de manter essa comunicação, ou mesmo pensando em outras comunicações alternativas, tá? Esse é um artigo da Susan Langmore, inclusive, pontuando qual é o papel do fonoaudiólogo no tratamento paliativo. Bom, usei, né, acho que o tempo, espero que sobre um tempinho para as perguntas. Como a gente começou um pouquinho depois, eu acabei me estendendo aqui no horário, deixando aqui, né, a nossa propaganda desse grupo que eu amo, com a Marina e com a Renata, e que a gente tem a live na sexta-feira com a Débora Queja, ainda do Júlio Verde, amanhã, né, gente, para encerrar mesmo, tá? Muito obrigada, professora Licker. Foi uma excelente aula, a gente está muito feliz de poder encerrar essa campanha com você. Queria aproveitar para agradecer novamente você ter aceitado o convite, agradecer à professora Marina, né, que é a nossa orientadora, que está presente também, que ajudou na organização, e também aproveitar e agradecer todo mundo que participou da organização, né, das diretorias das ligas, a de voz, a de CCP e a de comunicação. Acho que fizemos um belo evento. E eu queria aproveitar esses minutos finais, então, para ler as perguntas aqui que enviaram pelo chat do YouTube. Claro. A Jaqueline Brito pergunta: os equipamentos mais atuais de raio-x e tomografia causam menos radiação? Não é que causam menos radiação. Na verdade, a grande preocupação do radioterapeuta nas últimas décadas é conseguir manter o tratamento, né? Vamos pensar que, assim, 90% dos casos de câncer de cabeça e pescoço tem como origem, né, o tipo de tumor costuma ser o carcinoma epidermoide, que é extremamente radiosensível. Então, ele é um tumor, muitas vezes, com uma curabilidade grande com a radioterapia, diferente da quimioterapia, por exemplo, nos casos para esse tipo de câncer, né? E aí, o que acontece é que eles sabem tratar a doença, eles sabem tratar esse tipo de câncer, mas a proteção das áreas saudáveis,
né? Se eu quero, por exemplo, atingir a língua e tem que pegar osso de mandíbula, né? Osso de maxila, então o dano era extremamente grande. Com o desenvolvimento das novas radioterapias, dos novos tipos de radioterapia, na verdade, a proteção é que está aumentando muito. Tá? Eu não sei se tem algum médico ouvindo pelo YouTube que possa me corrigir aí, mas a informação que eu tenho é que cada vez mais a busca deles é na proteção, de fato. E quando a gente fala de proteção, se eu consigo proteger áreas saudáveis que não precisam ser danificadas, porque não fazem parte do campo de cancerização, é lógico que a função é melhor. Tá, Jaqueline, respondendo agora, assim, não é que é menos radiação necessariamente, tá? É menos dano. Tá? Certo. A gente tem uma outra pergunta aqui, da Bruna Priscila. A fonoterapia para casos pós-cirúrgicos de câncer de cabeça e pescoço em crianças tem tempo de reabilitação semelhante a um adulto? E como é a cooperação deles nesses casos? O câncer de cabeça e pescoço em criança, né, normalmente está mais relacionado com tumores ósseos, tá? Então, não é porque a gente tem muito câncer infantil, mas de outras origens, que não são tipo de câncer de cabeça e pescoço. Infelizmente, nós temos alguns cânceres ósseos, né, graves, e aí o período de intervenção muitas vezes é similar. Né? E a gente tem que lembrar que, dependendo da faixa etária da criança da possibilidade de colaboração, a recuperação em crianças, às vezes, é muito mais rápida do que em adultos. Né? A gente se chateia, né? Se preocupa muito, lógico, é um baque para a família, qualquer familiar de quem tem paciente com câncer de cabeça e pescoço vai sofrer de qualquer forma, mas quando é criança, a insegurança é muito maior. Mas vou dizer que são pacientes que se recuperam muitas vezes bem. Agora, o segmento ele é muito longo, porque tem todo o crescimento do paciente, às vezes as reconstruções plásticas elas precisam continuar acontecendo, né? E quando é de mandíbula, que é o caso mais comum para esse tipo de câncer de cabeça e pescoço, os osteosarcomas, por exemplo, o rabdomiossarcoma, a gente tem que pensar não só nas reconstruções, mas no acompanhamento do pessoal da bucomaxilo também, né? Na parte da arcada dentária. Então, é um segmento muito mais longo, tá? Mas as recuperações pós-operatórias costumam ser, às vezes, até mais precoces do que adulto. Muito bom. E para finalizar, tem uma pergunta aqui da professora Marina. Ela pergunta: Lica, como você definiria a abordagem da fono em CCP de forma ideal, em termos de momento de início, foco e dose? Nossa, eu vou ter que dar o curso de novo, Má. Vamos tentar. Na realidade, assim, se eu pensar no câncer avançado, ideal seria desde antes do tratamento, durante todo o período, se for radioterapia, se for cirurgia, o mais precoce possível. Tá? Eu tenho coisas que podem ser feitas precocemente, tem coisas que precisam esperar no câncer avançado. E eu vou ter que acompanhar esse paciente por bastante tempo. Então o ideal, né, envolve momentos de intervenção. O ideal envolve uma equipe super integrada, né? Porque eu vou precisar, quanto mais avançado o câncer, de mais gente atuando. Agora, se o câncer não é avançado, gente, ou até são cânceres, por exemplo, de glândula tireoide, tumores de glândula tireoide, eu vou dizer que não é todo paciente que precisa de fonoterapia, tá? Apesar da gente vender essa ideia, o que precisa é de informação. Se o paciente está bem informado dos sintomas que ele precisa buscar, se ele tem uma orientação adequada, por exemplo, olha, você pode ter isso, você pode ter aquilo, essa é uma orientação que muitas vezes o médico também pode dar, tá? Então, só que nós temos que saber identificar. Se são pacientes que já têm queixas prévias, ele precisa do fonoaudiólogo antes. Né? Se o paciente que não tem queixas prévias está bem orientado pelo médico sobre tudo o que pode acontecer depois, se acontecer depois qualquer alteração, ele precisa do fonoaudiólogo cedo. E para que ele evolua bem em termos de aderência, cicatricial e tudo mais, é lógico que todo mundo mereceria fonoterapia. Essa é uma situação ideal,
para todo paciente do câncer de cabeça e pescoço, mas aí eu estou falando de super refinado, tá? Não tem situação econômica, normalmente, para essa condição de todo mundo merecer não, ter acesso a esse tratamento. Muito bom, acho que é isso. Mais uma vez, queria agradecer e dar um recadinho aí para o pessoal que está presente, que a Liga de Voz está com uma programação para o curso introdutório para a semana do dia 10 de agosto. A data a gente está fechando, mas logo, logo a gente vai soltar. E é isso. Foi um prazer, e apesar do comecinho aí ser meio turbulento, acho que super rolou, a gente teve uma boa audiência. Que bom. Fico contente que o pessoal tenha ficado aí, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada, foi uma honra poder encerrar aí a semana de vocês, parabéns. Quanto mais gente puder participar dessa campanha, né, o efeito será melhor. Espero que ano que vem vocês tenham uma campanha forte também, viu? Isso aí. Um beijo para vocês. Obrigada, gente. Tchau.